TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus esteja com todos nós. Nós hoje vamos falar deste livro muito interessante e baseado até naquelas perguntas que todos vocês teriam até às vezes vontade de fazer, que é sobre mediunidade. O autor, Richard Simonetti, ele é muito prático nas suas colocações e informa muito bem e com muita simplicidade, e é o que nós vamos seguir. E é sobre este livro, e vamos tratar de o médio homem e o homem médio. E o que é mediunidade? É uma pergunta que muita gente ainda faz, e principalmente quando não está ainda matriculado na escola do Espiritismo e que não tem uma noção muito concreta do que é a mediunidade, que tanto é falada hoje e sempre foi, e que é falada aos dias de hoje. Em sua expressão mais simples, trata-se da sensibilidade à influência do mundo espiritual. Sexto sentido que as senhoras têm e mais vantagem do que homem. Só tem mais senhoras que homem, né? Eu tenho aqui. Não é isso? Que nos coloca em contacto com o mundo dos espíritos, assim como o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição, nos coloca em contacto com o mundo dos homens. Basicamente, o que chamou a atenção é a influência do mundo espiritual que nos rodeia. Mas essa influência está patente em todos nós. A nossa sensibilidade, ela também evolui como nós, o ser humano. Claro que sim. E hoje, pelo progresso e pela nossa evolução, a nossa sensibilidade está mais ativa. Por isso que nós somos mais sensíveis ao mundo espiritual que nos rodeia e da qual todos nós temos inseridos, porque há uma interdependência dos dois mundos, material e espiritual. E isso significa que todos somos médios, todos temos sensibilidade que nos habilita a receber as influências espirituais, como já foi dito. Nem todos, entretanto, somos suficientemente sensíveis para produzir os fenómenos mediúnicos. É o que nós chamaríamos a mediunidade ostensiva, e que é usada, e que é apresentada, e que é exercida nas casas espíritas. Por isso o médium tem essa facilidade, porque já traz consigo esse dom, e que deverá, evidentemente, usar, progredir, estudar, para ser útil a si próprio em primeiro lugar e à caridade que pode fazer encarnados e desencarnados. O que determina essa diferença? Este livro é porque é perguntas e respostas, como eu já disse, e que é interessante e que todos nós poderíamos fazer. Imaginemos alguém vestindo compacta armadura que impeça de ver e ouvir o que se passa ao nosso redor. E ele explica, é o que ocorre conosco
quando reencarnamos. Vestimos denso traje de carne, que é o nosso corpo, e que inibe nossas percepções espirituais. O médium é alguém com uma abertura nessa blindagem, o nome que disse. É o médium que tem uma janela e que se pode comunicar com o mundo espiritual. Mas foi dito ali que todos nós somos médios. Todos nós estamos nesse intercâmbio. Porém, o médium mais ostensivo tem essa janela que pode se comunicar com mais facilidade. Como denominar esses dois tipos de sensibilidade? Maior ou menor? Podemos definir médio, homem, como uma condição inerente ao ser humano. Já foi dito, todos somos médios. Todos sofremos a influência dos espíritos. E ao homem médio, o indivíduo dotado de uma sensibilidade maior que o habilita ao intercâmbio com além. Essa é a diferença. Todos somos médios, mas o homem médio é o que se comunica com o mundo espiritual. Influências espirituais. Geralmente as pessoas têm dificuldade por manter a estabilidade emocional. Acredito nós que se nós nos analisarmos uns mais e outros menos, há uma dificuldade em termos essa estabilidade. Varia muito da tristeza à alegria, da depressão à euforia, do bom ânimo ao desalento. Nem sempre essas emoções estão associadas ao dia a dia, têm algo a ver com a mediunidade? Uma pergunta muito pertinente. São sintomas que devemos estudar e depois procurar os meios, e que vai ser explicado mais à frente, como lidar com essa situação. Porque Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele, ao nos criarmos, trouxe-nos tudo o que seja para sermos felizes. Em todos os aspectos da vida do ser humano. Hoje a medicina muito adiantada, a ciência e todos os factores da sociedade, eles têm evoluído para atender-nos, nós como ser humano, como criaturas de Deus. Nós por vezes, e porque por ausência de conhecimento, e por vezes até não nos dedicando a essa realidade de aprender, nós não aproveitamos numa reencarnação tudo aquilo que podíamos usufruir e tudo que nos é dado para nós evoluir. Reparem que quando Cristo veio à Terra, já existem os médicos. No entanto, Ele trouxe algo mais. Eu sou o médico das vossas almas. Portanto, há algo mais que podemos nos beneficiar. É o que hoje é desta doutrina. As casas espíritas, todos aqueles de boa vontade que se dedicam, ajudam a humanidade. E quando eu falei aqui há pouquinho que nós não aproveitamos toda a oportunidade, numa presente encarnação, essa oportunidade que a doutrina nos traz em todos os setores da vida, não deveríamos perder essa oportunidade. Ou, se estamos matriculados, seguir em frente e procurar sempre aproveitar o melhor. E por vezes eu digo para as pessoas, veja na casa espírita
o que é que ela tem para te ofertar, que tu podes usufruir para te beneficiar. Mas, pelo contrário, muitas pessoas querem que realmente, por um milagre, ou que os Espíritos façam, quando realmente nós temos que fazer a nossa parte. É preciso fazer a nossa parte. O Cristo, quando alguém se dirigia a Ele, pedindo a cura, o Cristo dizia: o que queres? Tem que ver da nossa parte a manifestação do nosso querer. Eu quero. Mas, por vezes, nem isso. Diz aqui, geralmente as pessoas variam muito: tristeza, alegria, depressão, euforia. Nem sempre essas emoções estão associadas ao dia a dia, têm a ver com a mediunidade, sem dúvida. Essa ciclotimia, essa diversificação inexplicável de estados emocionais, está associada à natureza dos espíritos que se aproximam de nós das influências que sofremos. Portanto, todos esses estados de alma, há entidades que nos rodeiam e que estão conosco e que nos influenciam. E a casa, voltando ao assunto, está aí para ajudar, para que nós viva mais felizes e consiga, por nós mesmos, encontrar essa desvinculação com o mundo dos espíritos. Mas há outra pergunta que podemos encaixar. Mas são espíritos bons ou maus? Repara bem que, dependendo de nós, o nosso estado de alma, o nosso pensamento, assim serão os espíritos que estão ligados a nós. Portanto, aí também há uma vontade de cada um de nós, do nosso estado de alma, nossa reforma íntima, trazer para junto de nós entidades de paz e de luz. O nosso proceder, o nosso comportamento, a nossa fé, o nosso trabalho no bem, como vai ser dito ali. São as almas dos mortos, claro, sim, já foi dito. Homens desencarnados, libertos da matéria, mas presos aos interesses humanos. Permanecem entre nós e nos influenciam. No livro dos Espíritos, os mentores espirituais que respondem a Kardec informam que essa influência é tão intensa que, não raro, são eles que nos dirigem. Já tinham pensado nisso, que nós somos poderemos ser influenciados e ser dirigidos por entidades espirituais, boas ou más. Infelizmente, o nosso estado de alma, o nosso processo de evolução em que nos encontramos, no nosso atual estado evolutivo, nós ainda somos espíritos de aprendizado. Ainda estamos muito ligados às nossas reencarnações interiores. Nós temos um processo de evolução. Portanto, aquelas entidades que estão ainda conosco, quer os seus familiares ou não, ainda são de acordo com o nosso estado evolutivo, a nossa vibração. Mas poderemos nos ligar ao mundo da paz e da luz, onde flui as bênçãos dos amigos espirituais que também nos ajudam. É uma questão de nós diferenciar como podemos separar essas influências negativas, habilitando-nos a receber apenas boas influências. Aqui está um conselho, uma pergunta que foi feita. Na questão 469 do Livro dos Espíritos, podem consultar,
Kardec faz essa mesma pergunta e o mentor proclama incessivamente: praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, temos aí precioso roteiro para nos livrarmos da influência negativa. Proclama praticando o bem. E diz ainda: tendo fé em Deus. Mas a fé para ser verdadeira tem que ser ativa. Ela não pode parar. E tem mais. A fé verdadeira é aquela fé que eu sei. Eu tenho fé, porque nós aprendemos que a nossa fé deveria ser em santos, em alguma religião, mas não. A fé, ela é um património nosso que nós trazemos conosco, que a exercitamos, que a desenvolvemos. Mas uma fé verdadeira é aquela: eu creio, mas eu sei. Mas sabe o quê? Que Deus é Pai de misericórdia e de bondade. Que somos filhos da sua misericórdia divina e que Ele nos ajuda e dá a oportunidade para nós evoluir, uma nova reencarnação. E fundamentalmente com o conceito e o aprendizado da reencarnação, nós vamos aprender e a perceber a justiça e o amor do Pai. Porque está inserido aí a lei de causa e efeito. Trazemos conosco hoje os resultados do nosso ontem, mas que hoje poderemos mudar o destino nosso a qualquer momento. Aprendemos também que nós já trazemos o destino traçado. Não, a doutrina é muito clara nesse aspecto. O nosso destino pode ser diferenciado a cada momento, pelo nosso proceder, pela nossa maneira de agir, pelo caminho que queremos percorrer e pela ligação que temos com Deus, nosso Pai. Como funciona? A confiança em Deus sustenta o equilíbrio das emoções, a fé. Nas situações difíceis, evitando os estados depressivos que nos tornam vulneráveis às influências inferiores. A prática do bem, fundamental, nos coloca em sintonia com as fontes da vida, facultando a infalível proteção dos benfeitores espirituais. Aprendemos, e a doutrina é muito clara sobre isso. Sempre que nos devotamos a uma tarefa do bem, a uma ajuda, seja no que ela for, junto de nós temos espírito de paz e de luz. E é essa fé, essa certeza que todos nós devemos alimentar. Qualquer tarefa que se faça aqui na casa, direcionada à caridade, a espiritualidade superior está presente. Sem dúvida nenhuma, fazer o bem, que é realmente uma questão que deve ser sempre seguida. Desajustes espirituais, quem os não têm, e muito mais ao dia de hoje. É como uma pessoa com problemas envolvendo depressão, angústia, doenças crónicas, ser informada no centro espírita: você é médium, deve desenvolver a sua imunidade, passará. Naturalmente que algum dos companheiros já teve essa experiência,
de alguém dizer, olha, você, esses problemas todos é a sua mediunidade. Você é médio. E qual é a resposta que diz? É o que dizem os dirigentes espíritas menos avisados. Não podemos confundir desajuste espiritual com mediunidade a desenvolver. Eu, normalmente, não digo para a pessoa que tem mediunidade. Porque há pessoas que têm medo, e porque é comum, quando tem mediunidade, o medo está presente nessa criatura. Porque é inerente o medo daquilo que desconhece, e porque muita coisa se fala que não é verdadeira, e que dizem que a pessoa é médium. Mas isso não é assim. Ele é um desajuste espiritual que é preciso tratar. E muitas pessoas vêm aqui e dizem, olha, disseram-me que eu tinha mediunidade, eu preciso de ir para a reunião de desobsessão. Não. Com um tratamento espiritual, esses desajustes, eles desaparecem. E se não tiver mediunidade mesmo, não tem, e a pessoa fica curada. O que deve fazer? Tratar-se espiritualmente procurando um centro espírita bem orientado. Porque é que Richard Simonet pôs isso aí? Pôs no livro, vocês podem comprar o livro, e vão verificar isso. Onde funciona o atendimento fraterno, tratar-se espiritualmente procurando um centro espírita bem orientado, onde funciona o atendimento fraterno e um companheiro esclarecido a oriente quanto às providências necessárias em favor da sua estabilidade física e psíquica. Dissemos isso, que o centro está aí para nos atenderem. O que precisa realmente ter alguém, evidentemente, que lhe dê essa informação, que o encaminhe, mas que a pessoa faça a sua parte para encontrar a estabilidade física e psíquica e espiritual. Por que é que não? É muito importante, reparem bem, as pessoas que, e muita gente está recorrendo aos dias de hoje, pelos desajustes espirituais que são muito frequentes, recorrerem à casa espírita. Há necessidade que realmente se apercebam da situação, que possam usufruir tudo que a casa lhe possa beneficiar. Evidentemente que convém ir em busca de uma casa bem orientada. Não temos aqui para analisar, nem para julgar coisa nenhuma, cada um faz o seu trabalho, mas cabe a nós ter esse cuidado. No que consiste esse tratamento espiritual? Basicamente seria a aplicação de passes magnéticos, o encaminhamento do seu nome às reuniões mediúnicas, é o que se faz aqui na casa, adequadas a essa assistência, o uso de água fluidificada e a assimilação de orientação doutrinária envolvendo reuniões públicas, a leitura dos livros espíritas indicados. Voltamos a observar. Muita gente vai à casa espírita, mas quer resolver o seu problema imediato, naquela hora. E repara aqui o que consiste esse tratamento. Tem que ir à casa espírita. Tem que receber os tratamentos que são indicados, aquilo que a casa pode ofertar. Mas é preciso que a pessoa queira. Que
se proponha a isso para receber o benefício. Não podemos perder isso de vista, porque os espíritos amigos, os mentores da casa, fazem a sua parte. Mas é preciso que nós também façamos a nossa. E aí sim. Influência de ambientes. Vejam que ele foi procurar tudo aquilo que acontece a todos nós no nosso dia a dia. E foi buscar influência ambientes. É difícil encontrar pessoas que guardam perfeita estabilidade emocional e física. Tem algo a ver com a sensibilidade mediúnica? Claro que tem. Há muita gente que entra num ambiente, ou até mesmo num shopping center, sente algo que o ambiente traz algum incômodo, algum desequilíbrio. E a resposta é: tudo tem a ver. Vivemos mergulhados num oceano de vibrações mentais, emitidas por espíritos encarnados e desencarnados. Você veja que a nossa movimentação, a nossa permanência em ambiente, e porque estamos sempre rodeados de pensamentos encarnados e desencarnados, causam problemas para todos nós. Assim como podemos ser contaminados por vírus e bactérias, também sofremos contaminações espirituais que geram alterações nos nossos estados de ânimo. Portanto, há necessidade de termos em conta do ambiente em que nós se encontra. Paulo Tarso disse certa vez: tudo posso permanecer, mas nem tudo convém. Esse cuidado deve permanecer em nós. E principalmente que nós temos mais sensibilidade e no que diz aos ambientes que nós frequentamos. Como evitar isso? É preciso desenvolver e fortalecer defesas espirituais. E levando o nosso padrão vibratório, sintonizando uma frequência que nos coloque acima das perturbações do ambiente. E como isso é feito? A oração. Por vezes aconselhamos, é que hoje, pelo mundo que nós vivemos, até mesmo nas empresas, haver muitas dificuldades no relacionamento, no trabalho, na disputa, nos pensamentos das pessoas de ordem negativa. Tudo isso acontece naturalmente com a maioria de vocês. Aconselhamos muita vez: tenha o Evangelho do bolso na sua carteira. E antes de entrar na empresa, faça a oração. Procure as defesas espirituais. Porque não há milagre, nós precisamos fazer algo. E muitas pessoas até dizem: olha, tem certos dias e horas que eu tenho que ir na casa de banho e entrar em vibração e na oração. Hoje, nos dias que nós estamos, há necessidade desse controle das vibrações através da oração. Mas então, e a oração? A oração, ela abre uma comporta que nos liga com o mundo maior, com Jesus e com os amigos espirituais. E nessa ligação nós estamos
mais protegidos. É tudo um aprendizado. Eu trouxe esse livrinho que eu encontrei lá na minha biblioteca há muito tempo e se encaixa muito com o dia a dia na casa espírita, com as pessoas que frequentam, que vêm em busca de auxílio, que vêm em busca de proteção. Mas é aqui, olha, é preciso envolver, fortalecer defesas espirituais, elevando o nosso padrão vibratório, sintonizando de uma frequência que nos coloca acima das perturbações do ambiente. Isso é um conselho que o autor do livro nos traz, para que seja realizado por todos nós. Iniciação. Há pessoas, como disse há pouco, que vêm a primeira vez numa casa espírita. E diz o seguinte: a par dos recursos mobilizados pelo centro espírita em favor das pessoas com problemas físicos, espirituais, o que mais pode ser feito? O mais importante compete ao próprio interessado. Bate sempre na mesma tecla. Temos que fazer a nossa parte. No cumprimento das orientações recebidas, destacaríamos por fundamental o aprendizado da doutrina espírita. O Cristo disse-nos: amai-vos e instruí-vos. Está no Evangelho. Mas qual é essa instrução? É de ordem universitária? Não. Há aprendizado na doutrina espírita, onde está o roteiro do nosso crescimento espiritual e a superação dos males que nos afligem. Há necessidade, que foi por isso que Kardec, em 1857, se deparou, é bem verdade que já teria essa missão, ele se deparou com esses fenómenos, com os males das criaturas, com a mediunidade, começou a aprender o magnetismo, a cura, e achou tão importante isso, e tão precioso para a humanidade, que achou por bem pôr em livros. E compilou a codificação. E aqui estamos. E que o Evangelho deverá ser o nosso livro de cabeceira. E quando você deixa aberto, ele forma uma luz. Quando a pessoa tem fé, quando ora, quando está ligado à espiritualidade. Então, isso acontece. Deixá-lo aberto, ele vira uma luz. Porque foi a mensagem que o Cristo trouxe como roteiro seguro para as nossas almas e como nós devíamos seguir para sermos mais felizes. Até parece que eu sou fanático nesse aspecto, mas não é isso não. É uma prática do dia a dia, de muitos anos, de muitas décadas. Muitos resultados quando realmente há quando nos debruçamos para poder colher do mundo maior. Isso é uma realidade. Iniciação mediúnica também é importante, porque há muitas pessoas que se deparam com a mediunidade, têm medo, não sabem como lidar. Ou então se entregam por mãos que ou exploram, ou não sabem conduzir. Há cursos sobre mediunidade no Centro Espírita? Nós temos curso de mediunidade.
Alguns se estruturam para isso. É o nosso caso, nós temos essa tarefas aqui no nosso caso, oferecendo aos frequentadores a oportunidade de um aprendizado disciplinado e eficiente. Os nossos visualizadores, aqueles companheiros que tratam dessa tarefa e que dirigem, procuram sempre fazer o melhor. A oportunidade de um aprendizado disciplinado e eficiente é um serviço a ser instituído em todos os centros espíritas, na medida em que seus dirigentes se compenetram da sua importância. Os dirigentes espíritas têm muita responsabilidade porque se comprometeram em trazer, em ofertar, em conduzir, em dar os meios para que as pessoas se evangelizem e que se defendam e que possam progredir espiritualmente falando, porque é tudo um progresso em todos os aspectos da vida. E a doutrina espírita, ela traz as condições muito favoráveis para o nosso aprendizado na vida comum. E aqueles que não o fazem, ao chegar lá, choram amargamente. Ou outros que estavam integrados e que simplesmente deixaram para trás. As comunicações dessas entidades é muito triste e com grande sofrimento. Não aproveitei a oportunidade, perdi a oportunidade, deixei para trás aquilo que hoje me poderia favorecer. E nós vimos isso com uma clareza muito grande. Entidades, espíritos que, numa reencarnação, seguiram, aprenderam, trabalharam no bem. Hoje a situação deles é diferente daquele que nada fez, que se entregou só ao materialismo, que se descuidou. E são esses que são os nossos obsessores, porque estão ligados à matéria, porque não fizeram mais nada que não se ligar às coisas materiais. Como funciona e qual a duração desses cursos? Não há sistemas rígidos, depende muito das disponibilidades do próprio centro e do preparo de monitores. Seria razoável um curso de 2 anos, envolvendo no primeiro ano a abordagem dos temas básicos do Espiritismo e no segundo o estudo da mediunidade. Nós aqui fazemos em paralelo. Quem quer faz o curso básico do Espiritismo. E há outros que preferem a mediunidade, ou que, se nós verificamos que já tem uma mediunidade ostensiva, nós encaminhamos para a união própria. Essa é a responsabilidade das casas espíritas. Se não fazem, ficam em falta com os próprios princípios da espiritualidade. Além de cultivar o aspecto transcendente do Espiritismo, há algum benefício? É uma pergunta muito vulgar que as pessoas podem fazer. E a resposta é sim, a começar pela assistência espiritual que recebemos. A hora que você entra no portão, é lá, e vocês notam isso, os espíritos até recomendaram que ao entrar fizéssemos a oração para se ligar ao mundo maior. Durante seu transcurso, os benfeitores espirituais podem nos ajudar de forma mais efetiva, com aplicações magnéticas, orientações e afastamento de entidades
que porventura nos perturbem vulgarmente chamadas de encosto. E principalmente quando entro na sala de passe. Se na portaria são autorizados a entrar, eles entram junto conosco na sala de passe. No plano espiritual superior existe um pronto-socorro, cadeiras de rodas, macas, e essas entidades são ali já encaminhadas. É por isso que muita gente diz, olha, fui no passe, vim de lá leve, foi muito bom. Esquecem-se que houve um trabalho da espiritualidade muito grande em seu favor. Certo? Há outros que na entrada do portão, aqueles que não podem entrar, ficam lá. Dependendo de cada um, ficam à nossa espera e continuam a nos acompanhar. Há um detalhe que é preciso lembrar. Por vezes acontece aqui um sono irresistível. Quem já não passou por isso? Tudo isso é um processo que cabe-nos nós aprender. É por isso que esse autor desse livro é extraordinário. Para que, primeiro, à entrada você entre em oração. Mas o Espírito ficou lá. Pela telepatia, ele vai se ligar a nós. E provoca-lhe o sono. Para que ele faz isso? Para que você não aproveite o que é que você pode aprender. Ele é todo um processo, e como foi dito, que nos acompanham a todos nós, todos sem nenhuma exceção, e que nos compete aprender para nós lidar com essas situações. O Espírito fica lá fora, na porta, e se nós tivesse evidência, nós tínhamos até medo daquele largo, qual é a confusão que lá está. Aqui há dias já atendemos um espírito, acho que já falei isso aqui, e que vinha muito nervoso porque ele estava junto de uns outros jovens fazendo bagunça lá fora. E ele é que entrou. Na portaria nós temos, porque o nosso mentor está ligado aos índios, são os índios que tomam conta. Como ele estava muito turbulento, ele foi alvejado com uma seta do índio e ficou em condições da espiritualidade o trazer para a união mediúnica. Você veja como é muito mais complexo e que terá que haver mais interesse em nós saber como é que as coisas se processam. Foi preciso alvejá-lo, que me fazem os grandes atiradores aí, eu não faço ideia o que é isso, nem preciso saber, que alvejaram, ele ficou mole, adormecido, e aí é que puderam pegar nele. É justamente o que acontece. Porque lá ao entrar da porta não se precaveu, não entrou em prece, em oração. E por telepatia, é só estudar, tem livros, nós temos livros de todos os ensinamentos que possamos imaginar aqui na nossa editora, na nossa biblioteca, que podem adquirir e estudar. Pela telepatia, a pessoa fica aí sentada e dorme. Foi embora, não presenciou nada, não participou de nada, não aprendeu nenhuma lição. É assim que funciona. Portanto, estamos aqui no aprendizado. E o meu compromisso aqui nesta casa foi o que eu aprendi, não aqui, trazer para aqueles que eu tivesse contacto, em todos os aspectos.
É o que esta casa faz. E principalmente na divulgação da doutrina e na literatura que nós temos. Cheguei muita gente, ainda agora esta semana. Bom, quando nós queremos um livro, nós só encontramos no Verdade e Luz. E é uma realidade. Preocupamos muito nos pedidos que nós fazemos, trazer literatura que seja viável, que seja importante. Algo mais. A oportunidade abençoada de cumprir a orientação básica da doutrina espírita, praticar a caridade. Há multidões de espíritos atormentados e inconscientes da sua situação, acabamos de falar nisso, que podem ser ajudados. Para eles, uma luz no caminho. Para os participantes, o coração iluminado. Vejam bem. A oportunidade abençoada, cumprir a orientação básica da doutrina espírita, praticar a caridade. Há multidões de espíritos atormentados e inconscientes da sua situação que podem ser ajudados. Para eles, uma luz no caminho. Para os participantes, o coração iluminado. Há muita gente que diz, olha, eu vou na reunião e pouco posso fazer, pouco posso ajudar, ou porque a vida não lhe facilita, ou porque não está disposto. Conosco, bem junto, nunca menos de 4 entidades. Sabiam disso? Este salão, as paredes se alargam e a população que está aqui, encarnados e desencarnados, é 4 vezes mais. E aqueles que assistem a uma reunião e que já, de alguma maneira, estão interessados e procuram ajudar, estão a ajudar aqueles que vêm com eles, principalmente os nossos familiares em condições difíceis. Essa é a caridade. Já tinham pensado nisso? É assunto para refletir. Pode estar escrito ali, praticar a caridade, mas eu não dou nada, eu não tenho como dar, eu não faço nada. O facto de estar assentado traz, no mínimo, 4. E que você está ajudando automaticamente. Uns são encaminhados, outros retornam. E vocês perguntam, para nossas casas? Sim. E para a nossa cama? Também. Como não? Agora, tudo isso, a doutrina, ela nos ensina. E nós, ao participar, nós, os participantes, ficamos com o coração iluminado. Será que fica mesmo? Você fica feliz, fica contente, quando realmente há algo que mexe, que vai até você, que mexe o seu coração, a sua mente? Não vai daqui mais feliz, mais tranquilo? E é o nosso desejo, e é o que a espiritualidade faz. Há alguma repercussão em nossa vida? Outra pergunta que o homem faz e que nós podemos fazer. Eu costumo dizer que se nós fizesse uma avaliação, quando entrou há 30 anos atrás na doutrina, e vai se verificar hoje, ele mesmo diz, melhorei muito, eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Não precisa 30, até menos. Sem dúvida, a resposta. Temos neles um espelho a nos mostrar qual será o nosso futuro se não cultivarmos os valores do bem e da verdade. É como se nos advertissem, cuidado, somos o que você será amanhã se não tomar jeito. Isso é que os Espíritos, nas opções, nos dizem. Através do seu pronunciamento, através do diálogo que eles têm conosco, dizem das suas mazelas,
demonstram até o seu ódio e a sua raiva. E para nós, que já sabemos e que lemos, verificamos que é uma realidade. Nós amanhã, no outro lado do mundo, seremos o que eles são hoje, infelizes, se não tomarmos jeito, se não decidirmos a seguir o caminho. Reparem que até parece que eu dando conselhos não tenho nem para mim, mas é o que está escrito na literatura. É o que está escrito na literatura e que nós podemos verificar, né? E os que frequentam reuniões de desobsessão sabem que é assim mesmo. Eles trazem para nós verdadeiras lições. É uma verdadeira universidade, que eu costumo dizer, para nós aprender o que está do lado de lá. Por isso é que se diz saber de onde viemos, por que estamos e para onde vamos. E como é que nós vamos lá nos lidar com a situação? Qual é o nosso estado de alma? Tudo depende do nosso interesse e seguir o roteiro que a doutrina espírita nos traz. Eu estou terminando. Há quem reclame que, ao iniciar um curso de Espiritismo, sentiu que muitos problemas surgiram, particularmente dia da sua participação. Por que isso acontece? Já aconteceu com vocês. Depois que foi para a doutrina, parece que tudo piorou. E que alguns desistem. E outros têm dificuldade em trabalhos e tarefas de vir no próprio dia. E há outros que vêm a primeira vez e não conseguem vir aqui, nem de entrar aquela porta. E ele diz, é natural, são as moscas que não querem que o ferimento se feche. São os nossos amigos, entre aspas, como o Chico diz, os amigos do alheio, que pretendem impedir que desenvolvamos defesas que neutralizem a sua influência. É muito importante. Criam embaraços, procurando nos desestimular. É um aviso. Criam todas as dificuldades para que nós não venha, que haja problemas naquele dia, que o carro avarie, enfim. Porque é uma luta que precisamos estar conscientes de que precisamos lutar, ter fé, autodeterminados para seguir o caminho do Cristo. Tem o seu preço, por que é que não? Está aqui, ó. E o Cristo disse, aquele que quiser seguir-me, carrega a sua cruz, porque ele também o fez. Não foi fácil. Nossos mentores espirituais não nos protegem? Isso é a pergunta que já fizeram a esta hora quantas e quantas vezes. E o que é que ele diz aqui? Eles não são babás, ele é muito taxativo, eles não são babás à nossa disposição. Sua função é orientar, geralmente por os condutos da intuição. Reparem que a intuição é uma mediunidade e que, infelizmente, nós ainda não a cultivamos, não a aperfeiçoamos, não ficamos atentos àquela centelha divina que vem. O que diz é, você viu, por acaso? Não é por acaso, porque o acaso não existe. Ainda bem que eu... Intuição, mostrando-nos melhores caminhos. Não podemos caminhar por nós, não podem caminhar por nós, nem nos carregar no colo. É preciso sustentar a assiduidade às reuniões
e o interesse pelo aprendizado. Se formos persistentes, os amigos espirituais, os amigos, entre aspas, os amigos do alheio, acabarão por se afastar, desistindo de nos prejudicar. Esse é o segredo, gente. Esse é o aprendizado que temos que ter em mente, que é uma certeza e que nós, auto-se-determinando, tudo podemos conquistar. Mas não vamos pensar que os amigos espirituais nos carregam. Temos que fazer, novamente dizer, a nossa parte. A ajuda que recebemos no Centro Espírita quando frequentamos reuniões doutrinárias e recebemos o passe magnético não é suficiente para neutralizar essa influência? Outra pergunta. Bem, eu vou no centro, dou um passe. Os amigos espirituais estão lá na sala de passe. E mesmo assim, como é que é isso? É o centro que é fraco. Se o paciente tem uma ferida, não basta espantar as moscas. É preciso curá-la. Os recursos de ajuda espiritual no centro espírita afastam espíritos perturbadores, mas eles podem retornar e virão outros. Pois é. Porque nota bem, há muita gente que foi no espírita, no centro espírita, ficou melhor, já está mais tranquilo, tá? Não segue, não frequenta, não é assíduo. Vai voltar esse espírito e ele traz outros. Quando, em certa altura, chegam aqui piores do que o que entraram da primeira vez. É assim que funciona. Não tem segredo. É preciso fechar a porta? Exatamente. Significativa. Nesse particular, a advertência de Jesus quando afirma que o espírito impuro, afastado, retornará, trazendo outros, e que o estado da sua vítima ficará pior. Portanto, é preciso que desenvolvamos nossas próprias defesas. Isso implica em mudança de atitude perante a vida, fruto de disciplinas, de estudos e aprendizados a respeito do assunto. Uma casa espírita, ela é um templo. Ela é uma escola. Tudo isso. Ela é uma oficina de trabalho. E por isso nós temos que seguir. Vou terminar. Diz aqui reuniões privativas, porque alguns centros espíritas não realizam reuniões mediúnicas públicas. Porque alguns centros espíritas não realizam reuniões mediúnicas públicas. É o nosso caso. As reuniões não são públicas. Mais correto perguntar porque muitos as realizam. Porque usam mau trabalho. Pela sua própria natureza, envolvendo a necessidade de harmonização do ambiente, as reuniões mediúnicas devem ser privativas. Até frequentar essas reuniões que há, que muitas casas, eu não tenho nada que falar isso, cada um faz à sua maneira, mas é o que o homem apresenta aqui no livro. O que é essa harmonização do ambiente? Voltamos ao ambiente. Uma identidade de pensamentos em torno dos objetivos da reunião, buscando a comunhão com a espiritualidade, isso exige familiaridade com o assunto, o que não se pode esperar de um participante eventual que compareça à reunião sem nenhuma noção sobre o intercâmbio. É por isso que é vedado a reunião privativa, porque ele não está preparado. Ele vai interferir no ambiente.
Pensamento cria imagem e vai perturbar. A hora, já sei, já estou sendo advertido, eu costumo a ser espíritos sofredores, claro, o que significa a expressão espírito sofredor. É alguém preso às impressões, à angústia da vida física, sente perplexo e aflito, não raro inconsciente da sua situação a vagar sem rumo. É o resultado das obsessões. Quando vai para lá, sem nenhum conhecimento, não se aplicou em coisa nenhuma do espírito, só tratou das coisas materiais. É como eu chegar no Japão, não levar alguém que pudesse me ajudar. Eu não faço ideia que aconteceria comigo, né? Quando chega ao espírito, nessas condições do plano espiritual, ele fica vagando. A gente pergunta, onde estavas? Eu ando vagando por aí. É a resposta deles. Amigos, eu vou terminar, porque tinha muito gosto em continuar, mas eu tenho que cumprir o horário perante a espiritualidade e perante as normas e disciplina da casa. É um assunto que me é muito familiar, este aqui, e que eu gosto muito de fazer. E durante o dia na casa é o que eu faço. Esta conversa que eu tive com vocês, eu trago quando nos procuram, eu e com os companheiros que fazem a mesma tarefa. Eu agradeço a todos, espero que eu possa ter sido útil em algumas perguntas que vocês fariam e as respostas que nós apresentamos. E a todos muita paz. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. E pronto, o Sr. Orlando já falou muito. Convidamos todos a lerem o livro dos médiuns que Kardec nos deixou, pois ele deu-lhe particular importância a este assunto que nos diz respeito a todos e não só àqueles que são médiuns ostensivos. É um livro que nos traz muita informação e também muitas respostas. Para quem começa, o livro que o Sr. Orlando apresentou é o ideal. Pelo adiantado da hora, vamos então para a prece, vamos fechar os nossos trabalhos